Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está assistindo. Meu nome é Natan e esse é o meu podcast Papo de Discípulo. Hoje eu estou com a presença do meu amigo e eu queria que ele se apresentasse agora. Manda bala. Tudo bom, Natan? Beleza? Tudo bem? Você que está em casa, eu sou o Marquinhos, né? Sou músico também, eu e o Natan trabalhamos juntos, né? Faz um tempo já. Faz um tempo já. Uns 4 anos já? Eu acho que já. Uns 4 anos já. Sou cristão também. Glória a né? Deus. Trabalho na casa de Deus também, assim como você, né? Então, é isso. Maravilha. A gente está aqui para bater um papo sobre música, e principalmente sobre a história do meu parceiro aqui, né? Que tem muitas coisas interessantes. E no meio desse papo eu espero que você se identifique e que você se sinta chamado também a participar da vida da igreja, inclusive com esses ministérios que a gente vai falar. Marquinhos, fala o seguinte pro pessoal te conhecer. De qual igreja você é e também com o que você tem servido lá. Cara, eu sou da Igreja O Brasil para Cristo, sirvo lá já uns... Aqui de Bauru mesmo, né? Aqui de Bauru mesmo. Uns 25 anos mais ou menos. É muito tempo. Uns 25 anos mais ou menos. Bodas de prata já, pô. Cara, bodas de prata. Nossa. Ganha um chocolatinho, pelo menos? Não sei, ainda não. Vamos ver com o pastor aí, pastor. Libera aí pra nós alguma coisa. Faz a aí, boa, pastor. Faz de casa aí. Pelo menos o Mickey ali, pastor. 25 anos de ministério, cara, é bastante tempo, né? Bastante tempo. Na igreja eu trabalho com o Ministério de Louvor e Mídia. Certo. Tá? Sou presbítero também, né? Ali na Casa do Senhor já há 2 anos mais ou menos trabalhando. Não, 2 não, 3 anos trabalhando no presbitério. Maravilha. E como que você começou essa jornada sua? Principalmente no sentido da música, assim, ó. Foi o seu primeiro ministério, né? Sim. Na verdade, a música começou assim, o interesse foi mais através do meu avô. Música na igreja, né? Certo, Ministério. certo. Porque na minha família a maioria são cristãos, né? São músicos. Então tem primo lá que toca violino, saxofone, guitarra. Meu tio toca baixo. Minhas tias cantam, enfim. Né? Tem família musical, família né? de músicos. Meu pai também. Meu pai toca acordeon, que legal. Toca violão. Então uma família de músicos. Meu avô me levava bastante para a igreja, né? Aí eu via, e ele tocava também acordeon na igreja, né? Eu via ele tocando e falava, nossa, que legal, quero tem uma tocar coisa isso aí que encanta também. Tem alguns instrumentos que encantam mais os outros, né? Tem, cara. Nossa, eu via aquelas teclas ali e falava, nossa, que legal, quero tocar aquilo. Né? E aí, quando nós viemos para Bauru, São José do Rio Preto, quando nós viemos para Bauru, eu comecei a congregar numa comunidade junto com os meus tios, que são daqui. E aí lá eu comecei a me interessar mais pelo piano, pelo teclado. Que legal. Comecei a fazer aula, tudo, me interessar bastante pelo instrumento. E aí... Isso era que ano, mais ou menos? Cara, isso era 94, 95. Eu era projeto de gente nessa época aí. Eu sou coroa já, mano. Pai de família, né? Pai de família, Então, mais ou menos nessa época, assim, né? Comecei a estudar, a aprender e tal. E já congregando, né, mano? Já congregando nas comunidades aqui em Bauru. Né? E quando você estava aprendendo um instrumento, você já sabia que era... Você queria servir com isso na igreja? Já. Totalmente convicto, mano. Já. Você tava, tipo, quase como se fosse fazendo categoria de base, assim, né? Em preparação, né? Só me preparando para poder assumir o instrumento e começar a tocar. E aí depois eu tive a minha primeira oportunidade. Mano, na primeira oportunidade foi, cara, um negócio bem complicado. É uma historinha, mas é bem curtinha. Vai lá. Tem um probleminha ósseo. E aí eu comecei a, assim, estudar, né? E aí, quando o pastor chegou, falou assim, você vai ter a sua primeira oportunidade ali, vai tocar num culto, era um domingo, né? Caraca. Primeira oportunidade já num domingo, falei, nossa, vou estudar. Peguei aquela semana e estudando todo dia. Deixa eu só abrir um parênteses, é legal essa questão, porque assim, pra quem não tem muito convívio de igreja, pelo menos na igreja que eu passei, que era mais pentecostal assim, o culto de domingo era tipo assim, era o valendo, era o mais importante, era tipo assim, ó, o jogo da seleção. Antes era só, tipo, Guanabara Futebol Clube, 15 de Jaú, que era os cultos da semana.
Na minha época, na verdade, você começava a tocar na escola bíblica, né? Vai tocar ali 2 louvores ali com a banda e tal, né? Então você começava a tocar na escola bíblica sem ensaio, então você podia errar, era mais tranquilo, Aham. né? Aí o culto da noite, o culto do domingo à noite, que Era o filé mignon. era o filé mignon, ali você tinha É. que se dedicar ao máximo, Sim. né? Então, cara, aquele Tinha até que dia, estudar naquela época, né? naquela semana, cara, eu fiquei estudando que nem louco, cara. Quando chegou no domingo, Aham. eu fui estudar mais um pouquinho, só que eu comecei a sentir algumas dores nas mãos, assim, Hum, né? Cara, ficou inchada as minhas mãos, assim. Ficou caraca. inchada as minhas mãos, as 2 mãos. Não conseguia mover os dedos. Depois não pude tocar, cara. Putz. Naquele No dia, jogo da seleção. jogo da seleção, cara. Imagina, Neymar contundido ali. Não que eu tocasse No... lá aquelas coisas, mas... Cara, eu sentei ali no primeiro banco ali. Cara, mas eu chorava. Na Eu tristeza, né? chorava, cara. Chorava, uma tristeza, cara. Na minha primeira oportunidade eu não pude tocar, né? Mas aí depois era só eu me dedicar um pouco menos. Então eu tive que Travou a dedicar. mão mesmo, Travou realmente. as mãos mesmo, incharam aqui os dedos, as juntas e tal. Eu não pude tocar, cara, Que loucura, né? mano. Então foi bem difícil essa primeira oportunidade aí, mas depois Deus abriu outras enfim, estamos aí trabalhando para Você Jesus. foi aprendendo, né? Nossa, foi tenso. E é legal, assim, essa questão, porque, assim, às vezes a gente quer servir e o pessoal, principalmente do louvor, às vezes eles querem estar ali pra aparecer. Uhum. Né? Mas, assim, cara, demora muito tempo, né, principalmente o pessoal da música, para ele começar a tocar de verdade, tocar bem. É. Né? Inclusive, precisa até do paciência das pessoas no começo, né? É um processo, né? É um processo. A evolução ela é gradativa. Uhum. Então, acho que ninguém é autodidata o suficiente para pegar um instrumento e uma semana já, toco maravilhas. Não, tem que estudar muito, né? Tem Sim, que estudar muito. Por mais que você já tenha um conhecimento, a gente que tem um conhecimento aí legal, a gente estuda, né? sim. Estuda muito. Pô, tem tipo uma regra, assim, inclusive. Por exemplo, para você tocar bem, né, você precisa aprender alguns fundamentos, né? Sim. Então, você vai aprender a teoria, vai aprender a leitura, vai aprender várias coisas, mas uma coisa assim que não tem como você pular e dificilmente você vai ser mais rápido que outra pessoa, a não ser que você seja realmente exponencial ali, é, por exemplo, uma das que é a parte mais importante, que é mecanizar. É. E mecanizar, ele só consegue através de repetição. Você não consegue fazer assim, não, é isso daqui, né? Aí, se você não fizer aquele mesmo movimento 790 mil vezes, esquece. Eu tenho alguns alunos de piano ainda, eu falo assim, ó, fica tranquilo, vai piorar. É. Eu falo que como fala, é frases desmotivacionais. Uhum. Então, por exemplo, a hora que tá bom, a hora que ele fala assim, pô, acertei. Eu falo assim, ó, então, mais 30 vezes. É, porque assim, se você fez, pensa assim, né, você fez 30 vezes errado. Então você ensaiou 30 vezes errado. Não é que você Verdade. quase acertou, você ensaiou 30 vezes errado. Agora, não que você tem que compensar sempre, mas você tem que fazer, tipo assim, um movimento inverso. Tem que fazer umas 30 vezes ali pra ficar firme o movimento, né? Pra você não esquecer. Exato. É repetição e atenção, né? Uhum. Eu sempre falo para os alunos assim, ó, você vai chegar num ponto que você pode ser que você erre. Aham. Então você vai fazer aquilo várias vezes. Ao invés de você continuar da onde você errou, começa de novo. Sim. Começa de novo. Escala principalmente, né? Começa de novo. E aí, quando você estiver chegando naquela parte que você errou, você precisa ficar muito atento para você poder seguir em frente. Sim. Né? Sim. É claro que a hora que você está tocando, quando você está estudando, isso é mais tranquilo. Mas quando você está no valendo, ali com a banda e tal, errou, você tem que ir embora. Errou, vai embora, segue em frente, mas no valendo ali não tem jeito. Mas estudando, eu sempre fazia assim, começava de novo e a hora que chegava na parte ali que travava, eu ficava bem atento para continuar, Sim. né? Para não errar de novo, para não Tem- errar e Tem conseguir uma executar. coisa que eu aprendi quando eu tava fazendo aula de piano clássico. Fiz um pouco tempo, né? Que é o seguinte, ela falava assim pra mim, era a Daiane, inclusive, um beijão, Daiane, se estiver ouvindo aí. Ela falava pra eu fazer a música, eu já sabia um pouco, né? Já tocava fazia um tempo. Uhum. Então ela falava assim, lê e toca de uma vez. Mesmo que seja pra tocar mais devagar. Mas lê tudo. Beleza. Depois disso que ela falava pra fazer. Agora, vamos pegar os pontos que você errou.
os pontos que teve mais dificuldade. Estuda aqueles pontos, depois faz de novo. E por que daí? Porque tem alguns pontos que tá tranquilo pra você. Você não precisa repetir aqueles pontos, a parte que tá fácil. Você precisa corrigir o que tá difícil. Daí você corrigindo essa parte fica muito mais tranquilo, né? Talvez, tipo assim, um dos erros de quem estuda piano é isso, né? Querer fazer... Não, deixa eu fazer do começo. Não, bicho. Faz só esse pedacinho aqui, ó. Resolve ele, depois você continua. Exatamente. E, Marquinhos, qual que foi, pra você, assim, o maior obstáculo dentro da sua trajetória? Tanto, assim, a dificuldade musical, a dificuldade no ministério. O que foi mais complicado pra você? Dificuldade no ministério a gente tem todo dia. Dificuldade no ministério a gente tem todo dia. Mas, assim, as dificuldades, assim, que eu enfrentei durante o meu ministério pessoal mesmo ali, tocando piano e tal, foram mais, a princípio, a questão de saúde. Né? Foi mais difícil. Que é essa questão dos ossos. Isso, exato. Me limitava muito, né? Então eu tratei a minha vida inteira. Então eu não podia fazer educação física, essas coisas, cara. Nossa, era embaçado, cara. Era bem difícil, assim. Então eu sentia muitas dores nas pernas, na coluna, nos E você gostava, dedos. tipo, da educação física, futebol? Cara, eu gostava. Basquete. Gostava muito. Até jogava basquete. Tive que parar, porque... por causa disso, mas aí eu entrei assim na música mesmo, exatamente pelo fato de eu não poder jogar com a galera na educação física. Então, Me confirmou uma teoria aí. Tem uma teoria que, ó, baseada na sua história, acho que faz sentido. Eu tenho uma teoria de que todo pianista, ele é introspectivo, exatamente porque ele foi rejeitado em primeira instância em vários ambientes. É verdade. Daí ele falou assim, deixa eu ficar aqui no meu pianinho. E o piano, ele é bem individualista, né? Você não precisa... Você faz solo, você faz harmonia. Faz tudo. Faz tudo. Eu tenho uma história. Uma vez o cara foi jogar bola com a galera. Não jogava, né, mano? Zoado, né? De saúde. Aí... Beleza, comecei a jogar. Falei, troca o Marquinhos de posição, põe ele ali. Aí comecei a jogar muito ruim também. Tira ele dali, põe lá. Aí, cara, o último foi o gol. Põe o Marquinhos no gol. Quando eu comecei a tomar uns frangos lá, mano... Ele falou assim, põe ele de reserva. Aí eu percebi que o meu negócio não era futebol, não, mano. Não dá. Futebol pra mim não dá. Terceiro reserva, goleiro. Não dá. Então, assim, eu entrei de cabeça na música, né? Fiz outras atividades, fui escoteiro, enfim, fiz muita coisa, cara. Né? Fiz judô, fiz um monte de coisa. Inclusive, sou faixa roxa de judô. Caraca, não lembro de um nada, mas eu tenho as faixas. Mas não mexe com você. Não mexe comigo. Então eu fiz judô também, enfim. Mas por esses problemas de saúde eu parei o esporte e fiquei só na música mesmo. Investi na música mesmo e aí comecei a trabalhar com o ministério e aí o conhecimento ali eu fui adquirindo ali. Sim. Né, na igreja mesmo. Entendeu? Na casa do Senhor. Ali. E os obstáculos? Cara, os obstáculos na igreja, cara, foi exatamente as limitações do começo, né? Cara, eu vi umas coisas, cara, e pra você que tá começando o ministério, presta bastante atenção nisso, ó. Uma vez eu fui tocar com a galera e, cara, eu estudei muito. E, mano, travei num acorde lá. Travei num acorde e tal. Aí um me ajudava, outro me ajudava. Tal, Lá bemol 7, 9, 13, 14, 15, 16. Sustenido. Travei, mano. Travei. Aí, o pessoal chama isso de aranha, né? Que você E aí, cara, eu tocando ali, aí um dos músicos que tocava com a gente falou assim, cara, você não serve pra isso. Você não toca nada, não serve pra isso. Caraca, bicho, desse jeito. Isso, na igreja, irmão, em cima do altar, né? Falou assim, não é da sua natureza fazer isso. Aí que eu fiz? Peguei meu instrumento, guardei, coloquei na mala e fui embora, mano. Caraca. Fui embora. Aí veio a galera atrás, o pastor, não sei o quê. Falei, eu não quero ninguém. Fui embora. Mano do céu. Cara. E olha só que coisa interessante, né? Aquilo me deixou bem chateado. Poderia ter me motivado a não exercer mais o ministério. Mas aquilo me forçou a estudar mais. Você quer saber? Eu vou estudar. Até ficar bom nisso. A hora que eu ficar bom, eu vou falar pro cara assim, é assim que faz. Certo? Cante vingativo, mano. Tipo assim, minha vitória vai ter sabor de mel. Minha vitória tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou?
Então, Vai se arrepender. não, vou aprender, meu. Eu vou aprender e um dia eu vou chegar num nível bacana, assim, de ministério. E você vê como que Deus age diferente, né? Quando eu consegui chegar Nesse nível? nesse nível que eu queria, eu quero tocar no ministério assim, assim, assim. Quando eu cheguei nesse nível, cara, que eu falei, bom, agora é só eu sentar e contemplar aquilo que Deus entregou na minha mão. Eu vou trabalhar para Jesus aqui, vou tocar para Ele junto com os meus amigos que eu gosto e não sei o quê. Aí vem uma virada de chave Eita. na igreja É mesmo, legal essa virada de chave, né? mano, uma mudança assim muito drástica assim no ministério, aonde o pastor da nossa igreja chegou e falou assim, ó, a partir de agora você assume a liderança do ministério. Aí eu fico assim, nossa, como assim, né? Agora você assume a liderança do ministério, o seu compromisso aqui agora com Deus, com a igreja é fazer esse ministério crescer. Caraca. E cara, assim, em cima de erros e acertos, o ministério cresceu. Nosso ministério é uma bênção, graças a Deus, assim, temos bons músicos, né, ali, temos músicos ali que são professores de música também, então, Sim. assim, e tem aqueles que também não são, e que são excelentes músicos ali, né? Temos músicos, cantores ali maravilhosos, pessoas, assim, muito dedicadas à obra, que têm o coração voltado ao Senhor, e uma coisa que a gente também trabalha muito ali, baseado nessa situação que eu vivi, né, uma coisa que a gente, um ponto crucial ali é que todos sejam muito amigos, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, tiver algum problema, tiver passando por alguma situação assim difícil, a gente entra em contato, a gente conversa, o pessoal do Sim. ministério entra em contato, então isso é muito importante. Quanto tempo você tá como líder lá de louvor? Cara, vai fazer 10 anos já. 10 É anos um de baita liderança, tempo, hein? bastante tempo. E assim, deixa eu te perguntar, lá no começo, quando você assumiu, você já tinha essa cultura, por exemplo, do cuidado mútuo, por exemplo, dessa questão de você se preocupar com a pessoa, de ser amigo, ou foi uma coisa assim que você teve que desenvolver porque não tinha? Não. Para a glória de Deus, a nossa igreja sempre teve isso. O nosso pastor, o pastor Alberto, que era o nosso pastor na época, né? Legal. Antes ali do pastor Luiz Ander, ele sempre pregou muito isso. Ele falou assim, olha, aqui é uma família. Então a gente precisa se tratar como família, né? Então se alguém da nossa família tá Fica machucado, mal, tá nossa. triste, enfim, a gente ajuda, né? a gente ajuda, a gente acolhe, a gente abraça, a gente chora junto, a gente sofre junto, a gente ri junto. Então, isso tudo fez com que o ministério desenvolvesse assim de uma maneira extraordinária, de uma forma extraordinária, assim. E a gente é muito amigos ali, né? Tem pessoas ali que tocam comigo ali há 20 anos, 20 e poucos anos. Então, assim, é muito importante esse ambiente de família. Na pandemia também foi assim, né? A gente não podia se reunir. Quando podia se reunir, tinha que ter um distanciamento ali, mas a gente não abria mão do estudo bíblico, de estar junto, né? Inclusive, a gente fez muito devocionais, né? Muitos devocionais ali com o Ministério de Música, né? E a gente vê ali o quanto o pessoal tem um engajamento da palavra, como eles têm um bom conhecimento da palavra. Isso é muito legal, né? A gente está acostumado ali só a tocar junto, a compartilhar juntos toda aquela questão musical e tal, mas tem a parte da palavra também, né? A gente consegue entender o quanto todos ali um pouquinho da vida com Deus, né, que cada um tem. Isso é muito legal. Isso manteve a gente muito unidos ali. É bonito, assim, quando você vê a preocupação um com o outro, né? Sim. A gente ouve, né? A gente tá no meio da música. Inclusive, tem alunos que são músicos, né? E eu ouço, pelo menos, não sei se é o caso com você, muito relato de gente ferida. Sim. Nos ministérios, né? Tipo assim, não se importa, olha o jeito que ele fala, ele é cristão, imagina falar isso com os outros. Nossa, eu encontro bastante, assim, né? E é triste, né, cara, quando isso acontece. Não, é bem, bem, bem chato isso. Existem algumas coisas, né, que na verdade a gente pode relevar, né? Algumas coisas a gente pode relevar, assim, a gente pode passar por cima, certo, né?
Mas existem situações que a gente precisa chegar um pouco mais junto, né? Falar assim, meu irmão, não é assim, vamos fazer direitinho. Ou algum que tá falando. Isso, exato. A gente pode também corrigir nesses pontos, né? Alguns aceitam, outros não, né? Mas faz parte da caminhada do ministério, faz parte da liderança, né? Houve algumas situações que precisou que a intervir. gente precisou, que a gente precisou intervir, né? Então, tem muita gente também que com relação à correção é um pouquinho mais complicado, né? um pouco mais complicado. Tem gente que é sensível, né? Ai, Marquinhos falou assim comigo, não sei o quê. Então, tem gente que sai da igreja porque não cumprimentou o outro, né? Ah, fulano passou por mim, não me cumprimentou, eu vou sair da igreja. Né? Ele falou assim, você foi lá assim. cumprimentar ele? Pois é. Principalmente a gente que trabalha em ministério de música e mídia, né? Cara, é muito corrido. É uma loucura, na A verdade. gente chega na igreja, vai montar câmera, não sei o que lá, abrir sistema, não sei o que, e aí tem que passar som, tem todas essas coisas, né? Então, assim... Então, às vezes tem um checklist, né? Pô, tem que ligar isso, ligar isso, ligar isso, ligar... Então é difícil, assim. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, alinhamento, pô. Nossa, telão, não sei o que lá. Tem um monte de coisa pra fazer antes do culto. Eu chego 1 hora antes do culto, todo domingo, né? Pra poder ajustar aquilo que é necessário e ainda assim, às vezes, não consigo passar o meu instrumento. Não, e outra, assim, se você chegar 1 hora antes, um cálculo básico aí, é que pelo menos você começou a se arrumar 3 horas antes. Porque você começou a se arrumar 3 horas, demorou 1 hora, tem esposa, 2 filhos, vai pegar as coisas, organizar, ir pra igreja e tem que chegar 1 hora antes ainda. É isso aí. Os 2 filhos são mais complicados. Não tem máquina automática para limpar a filha ainda? Não né? tem. Aí tem que trocar a fralda, aí você tá pondo no carro e faz cocô. Ai, meu Deus, tem que trocar. É assim, faz parte. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas assim, é de verdade mesmo. A correria do ministério é uma coisa assim, espantosa, assim, né, mano? Eu falo que, cara, às vezes o pessoal já chegou na igreja, tá chegando, e às vezes eu passo no corredor pra lá e pra falar, cara, se eu for parar pra cumprimentar todo mundo que tiver... Nossa, você não faz nada. Não faz nada. E tem muita coisa assim. É que assim, eu acho que você pode ser mais... Pode até falar mais sobre isso, mas, por exemplo, você tem uma vivência antes e depois. Que é antes de ser líder e sendo líder. Sim. A minha perspectiva, quando eu não era líder, era de falar assim, por que a pessoa não tá fazendo isso? Por que ela não faz aquilo? Nossa, mas se ela fizesse desse jeito seria melhor. Não, mas por que ela age desse jeito? E daí, a hora que você vai entrar no ministério, cara, você vai ver que tem um monte de coisa pra fazer. E cada coisa que você vai fazer, ela precisa de processo, procedimento, detalhamento para todo mundo que estiver envolvido. Sim. Né? Isso para mim assim, é uma das viradas de chave maiores, assim, porque às vezes o líder não vai fazer tanta coisa na hora. Não que ele não vai fazer, ele vai fazer. Só que assim, ele tem que... O antes é muito maior. Sim. Tem todo um processo de... Eu não sei como funciona com o seu ministério, mas antes do valendo? Dessa galera atual que a gente tem aqui na igreja, eu fazia tudo. Então, eu monto os kits vocais, escrevia as cifras. Escrevia as cifras, eu só não escrevia as partituras, mas eu montava o arranjo das partituras para os metais, para músicas que não tinham instrumento de sopro. Então a gente montava, aí eu mandava pro João Molina, um abraço, João. Mandava pro João, o João escrevia as partituras, aí a gente tocava. E, cara, era um processo, assim, que demorava muitas horas, né? Hoje eu ainda monto os kits vocais pra galera, né? Ó, tenor, contralto, soprano tá aqui, só ouvir e executar, né? O pessoal fala muito que eu não sou muito... eu não gosto de ensaio. Não é que eu não gosto de ensaio, eu gosto do ensaio que rende. Né? Eu gosto do ensaio que rende. Eu gosto do ensaio que é rápido. Isso, o ensaio que rende. Você vai lá, monta o seu instrumento, começa o ensaio, passou, beleza, passou outra, beleza. Eu gosto do ensaio que rende. Então, quando a gente começa a travar muito no ensaio, ou então alguém não ouviu a canção e tal, então isso acaba fazendo que o ensaio fique cansativo, fique maçante. Então a gente procura, eu pelo menos procuro fragmentar o tempo do ensaio, assim, diminuir um pouco o tempo do ensaio,
de uma forma que o pessoal pega em casa antes. Legal. Né? Então eles estudam lá o kit de ensaio lá dos vocais, cada músico estuda a sua parte e vai. Porque na minha época era assim. E nem tinha a tecnologia que tem hoje. Não tinha internet. Era fita cassete. Eu lembro hoje é absurdo, né, Hoje cara? é absurdo, mano. Era fita cassete, mano. Eu lembro uma vez, cara, o rádio do meu pai tava com problema. E aí eu tinha que tirar a música, sabe? Eu até sei o que você ia falar. Eu fui tirar a música, beleza, tirei a música toda lá. Pô. Aí tá aqui, ó, Dó sustenido. Tirei a música todinha, Dó sustenido. Você escrevia na sua cifra, né? Escrevendo a minha cifra, tal. Dó sustenido, beleza. Cheguei lá, não era Dó sustenido. Era outro tom. Porque o rádio do meu pai tava tocando um pouco mais rápido, tá ligado? E aí, cara... Subiu o tom. Subiu um tom, era Dó. Ainda bem, o Dó é fácil, mas beleza. Sim. Mas, cara, subiu um tom. Eu falei, tudo que eu tinha escrito ali... Já era. Caiu por terra, mano. Já era. Tive que escrever tudo de novo lá. Cortar sustenido. Porque... E eu tava começando, né, naquela época. Então era difícil, cara, esses processos. Olha os processos que a gente tem que passar, né, cara? E é um erro por falta de tecnologia, né? Então eu falo assim, é impossível a galera de hoje tocar mal, cara. É impossível. Né? Era, como eu falo, com a quantidade de tutoriais, as paradas todas que tem hoje, né? Inclusive, tem até uma piada, né, que o pessoal fala assim, não lembro de quem que é a piada, ele fala assim, cara, eu não acho que o demônio seja ruim, eu acho que a propaganda dele é ruim. Porque Deus, você vai na igreja, tem oração, tem os irmãos lá, o demônio, pra você ter encontro com ele, era muito difícil. Você tinha que pegar o disco da Xuxa, virar ao contrário. Poxa, ou pra tocar ao contrário. Pra você conseguir falar com o cabelo. Caraca, bicho. Então, assim, é muito mais difícil, assim, né, algumas coisas. Inclusive, assim, se for voltar na época do disco, ainda é pior. Porque você precisa ter a máquina, precisa ter a caixa de som, o aparelho. Hoje, qualquer celular, cara, faz o trabalho tranquilo, assim, né? E, às vezes, você não precisa nem ter o instrumento, né, cara? Em algumas situações, você não precisa nem ter o instrumento. Você, quero saber que música, que tom que tá, eu não sei. Cifra Club ali, ó. Cifra Club, então você abre o piano online lá e já era, cara. Né? Hoje é muito mais fácil. Inclusive, assim, tem algumas músicas, assim, que às vezes eu tô aqui no escritório e eu preciso fazer a cifra, que não tem piano, né? E daí eu abro o tablet, tem um programa lá de piano. Esse daqui. E já vou escrevendo a cifra, já é muito, muito tranquilo. Aplicativo de tudo, você né, imagina? Cara? Pô, teve uma vez que eu fui dar aula de música, acho que pra banda, né? E daí eu precisava gravar a bateria. Eu não tenho bateria, bicho. Eu não tenho em casa, não tenho... Aqui na igreja tem, mas daí tem que abrir, colocar o microfone, né? Daí tem que colocar o clique de retorno, então mó trabalheira. O que eu fiz? Eu peguei aquele GarageBand. Pô, maravilhoso, né? Do iPhone, cara. E eu fui lá na bateria. Exportei o áudio gravado. Lindo, cara. Parecia uma bateria profícia, que ele já vem com compressor, já vem com efeito. Lindo, né? Então só não faz hoje quem não quer, né? Só não faz hoje quem não quer. Tem muito recurso, tutorial, videoaula na internet, um monte de coisa. Então só não aprende quem não quer. Cara, eu lembro, assim, um pouco da minha experiência, assim. Eu lembro quando eu comecei na igreja, eu tinha 9 anos, quando fui tocar. E eu sempre toquei instrumentos que não tinha na igreja. Então eu aprendi teclado porque na igreja não tinha quem tocasse. Depois eu precisava de violão, eu fui aprender violão. Sempre foi assim, né? E eu lembro que nessa igreja, era aquelas igrejas do corinho. Sei. Né, que você tocava assim. E, cara, às vezes a irmã, ela começava num tom, na metade da música... Ela mudava, Ela mudava. Puxa, cara, quem nunca? E às vezes, tipo assim, na frase seguinte ela mudava o tom. Aí eu falei assim, cara, é uma loucura isso, porque hoje em dia a gente não tem isso, né? O certo, né? O certo é ser organizado. Hoje o pessoal tá com VS, né? VS. Corinho no VS. Eu vou falar pra você assim, eu sou a favor eu gosto dessa organização prévia, assim, eu gosto do planejamento antes, no sentido de que a hora que chega ali, todo mundo já tem que saber o que vai acontecer. Mas assim, tem alguns ambientes que são diferentes, né? Eu lembro que nesse, cara, maluco do céu, não tinha Cifra Club que desse jeito. Você ia fazer
Porque. Cara. Sabe uma coisa muito. Acertar. Uma coisa muito interessante que existe no meu ministério lá é que a gente toca com VS, a gente usa os recursos tecnológicos também, toca com fone e tal. Só que também tem muito louvor espontâneo. Então, assim, a gente tá tocando uma canção lá em Lá maior. O pastor entra, começa a ministrar com a gente tem que ir atrás. O vocal tem que abrir voz, a banda tem que tocar. Então, cara, existe muito ainda essa canção, essa situação do espontâneo com a gente. E eu acho muito legal, porque eu vim dessa escola também do espontâneo, né? Você vai tocando corinho, canta aí, vai, né? Meu pastor faz muito isso. Na pregação ele começa, de repente ele começa a tocar, cantar do nada e você tem que tocar no tom que ele tá cantando, meu irmão. E é isso aí. Ele não vira pra gente e fala assim, Lá maior. Não, ele começa. Ele começa e a gente que se vire. Entendeu? Nossa, velho. Então, assim, eu acho isso muito bom. Isso muito bom. Porque eu aprendi assim, tá? Então, eu vim de uma comunidade onde você chegava, já tinha uma pasta lá com as cifras, tudo bonitinho e tal. Quando eu fui pra Igreja do Brasil para Cristo ali, cara, na época, era sem cifra, meu irmão. Você tinha que estudar, você tinha que ralar. E os cantores cristãos da vida? Você tá maluco? Harpa? 5 notas por segundo ao quadrado. Você tá uma... Sem contar, né, ali as sétimas maiores que dá pra encaixar ali e tal. E às vezes um músico já mais experiente falava assim, acordei esse aqui e tal. Então, assim, a gente ia seguindo, né? E é muito legal essa parte do louvor espontâneo também, eu acho. Eu gosto muito da parte organizacional do louvor, né? Tocar com VS, com clique ali, cravadinho. Eu acho muito legal, com loop, né? Mas também curto muito a questão do espontâneo. Né? Dá um tom aí, vambora. Vamos ver o que rola aí. Eu gosto muito disso. Quase o jazz do negócio, né? Cara, eu gosto dessa parada, assim, de espontaneidade. Eu gosto, na verdade, assim, eu sou meio misto, assim, eu gosto dos dois. Eu acho que quando você quer incluir mais gente, é importante você ter a organização. Até porque, assim, tem gente que ainda tá em processo de desenvolvimento, vai demorar um tempo pra chegar, né? As regras são importantes, né? Em qualquer ambiente. Sim. Até dar certo, né? Até a pessoa se familiarizar com aquilo, nossa... Isso. Vai um tempinho. Ou se vai. Acho que um baita de um tempo, às vezes anos, né? Cara, sabe uma coisa muito interessante? Que eu passo isso para os meus alunos de piano, principalmente aqueles que frequentam igreja, né? Não sei se isso vale aqui também na igreja que você... Vamos ver. Que você congrega, mas assim, na minha igreja o pessoal faz muito fundo para mensagem. Não, aqui a gente não... Na minha comunidade, sim. Faz muito fundo musical ali para mensagem. Em algumas situações, não em todas, mas o meu pastor, porque ele gosta de cantar ali, canta uma música ali no meio da palavra e tal. E eu acho muito legal, eu aprendi muito fazendo fundo de mensagem. Porque você não pode tocar nenhum tipo de música para não tirar a atenção das pessoas, né? Então, e você também não pode... você não pode fazer com que aquilo que você está tocando seja destaque. É verdade. O destaque é a palavra. O importante é a palavra. Se você fizer o solo, fica meio... Isso. Você não pode fazer algo que chame muito a atenção. Tá? Então, porque o foco principal é a palavra. Sim. E não a música. A música já teve o seu período. Né? E o foco principal ali é a mensagem. Então, quando a gente passa isso para o aluno, para o iniciante ali, que está começando a tocar na sua igreja ali, ele começa a entender onde ele tem que colocar o acorde, como ele tem que colocar o acorde. Às vezes são só a casquinha do ovo, só a casquinha do ovo, pisa na casca do ovo ali e tal. Você não precisa vir com tudo, colocar acordes pesados, enfim. Você tem que saber trabalhar com a dinâmica, sensibilidade. Exato. Entendeu? Isso é importantíssimo. Marquinhos, partindo pro final, que a gente tem que voltar a trabalhar daqui a pouco. Não que isso daqui não seja um trabalho, mas... E almoçar. E almoçar. Vou fazer mais 2 perguntas. Tá. E daí a gente encerra. Tá legal. E a primeira, assim, pra você, como a mídia também é parte
de adorar e servir a Deus. A mídia e o louvor, como que isso faz parte, e mais do que isso, como que as pessoas podem fazer isso no dia a dia? Cara, a mídia é interessante, porque o pessoal sempre acha que a mídia é um ministério escondido, né? Fica escondidinho ali na igreja, só captando imagem, tirando foto e tal, ou transmitindo, ou projetando, né? Mas tudo que a gente faz, a palavra de Deus, ela diz, né? Tudo que você for fazer, se for comer, se for beber, faça para Glória a a glória de Deus. Deus. Amém. Então, o trabalho que a gente executa ali para a mídia, ele é de extrema importância. A gente está servindo também a Deus e a igreja, da mesma forma que a gente faz com o louvor, Sim. tá? Quando a gente está captando imagem, você está captando imagem para uma pessoa que não pode estar na igreja, Exato. né? Você está transmitindo áudio ali para uma pessoa que não pode estar na igreja. Às vezes está num hospital, não tem condição de locomoção, está em Ou casa. lidando com o processo, por exemplo, de isolamento social, Exato, às vezes uma depressão, um depressão, síndrome do exato. pânico, não consegue sair de casa. Fobia social. Exato, tem todas essas questões. O trabalho de levar a mensagem para essas pessoas é uma forma de servir a Deus. Da mesma forma que a gente está levando a música para as pessoas que estão no ambiente, a gente também está levando para aqueles que estão fora do ambiente. Sim. Então, o trabalho da mídia é de extrema importância. Meu pastor valoriza muito esse ministério, né? E pelo que eu vejo, o pessoal daqui, o seu pastor também valoriza muito o ministério de mídia, né? É muito importante. É muito importante. Na pandemia foi, né? Eu acho que toda igreja, por menor que seja, por mais difícil que sejam as condições, eu acho que tem que ter um ministério de mídia, cara. Tem que ter. Tem que ter. Porque em momentos como esse que nós vivemos, como a pandemia que nós vivemos, o ministério de mídia foi o mais importante. Foi. Né, para poder levar o evangelho para as pessoas não pararem de congregar, de servir a Deus, para que as igrejas permanecessem em pé, né? Foi necessário o ministério de mídia. Então, assim, claro, todos os ministérios estavam ali envolvidos. Louvor, palavra, todos os ministérios envolvidos, mas ali, sem o ministério de mídia, isso não seria possível. Né? Então, cara, glória a Deus pela tecnologia. Né? Acho que a tecnologia tem que ser implantada nas igrejas, de todo jeito. Se você puder ter telão panorâmico, tenha. Se tiver condições, tenha. E se não tiver, procure outros recursos que dê para fazer, né? Telão de LED, essas coisas. Tudo, iPhone para igreja. iPhone para igreja, tudo isso, cara. Eu sou totalmente a favor dessas tecnologias da igreja e é de extrema importância. O evangelho tem que ser levado através das mídias sociais. Amém. Vai chegar uma hora que vai acabar a televisão. É claro que vai demorar um tempo ainda para que isso ocorra. Mas hoje, o principal foco de comunicação é a internet. Não tem jeito. Tá? Então, a igreja também tem que fazer parte disso. Sim. Né? Mano. E assim, é interessante porque, às vezes, com um corte de uma mensagem, por exemplo, acaba sendo uma missão evangelística. Assim, pô, mas eu não tinha pensado desse jeito. Ou, não tô vendo o cara cobrar dinheiro. Cara. Não tô vendo a pessoa falar off the king, the power. E assim, e com isso, cara, a gente acaba lavando a alma também, Sim. né? Ajuda bastante. E o Ministério de Fotografia, por exemplo, também acho muito legal, porque passa um pouco do que foi o culto, sabe? Você fica com um pouco daquela... Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Isso, você fica com aquela sede de, eu acho que eu vou no culto na semana que vem. Eu não posso perder esse negócio nem você a pau. Você tá olhando uma foto ali, você vê ali os irmãos ali, o louvor, a palavra. Fala, nossa, que legal, acho que o mover foi bom ali. Porque, querendo ou não, por mais que a tecnologia seja importante e tudo, eu vou fazer um contraponto àquilo que eu falei. Fez o advogado do diabo agora. Isso. Porque, assim, por mais que seja importante você assistir ali o culto na sua casa, ali através da mídia e tal, o mais importante é você estar na igreja. É você servir a Deus ali na igreja, né? Você estar em comunhão, você ter a sua comunidade, isso tudo é muito importante. Então, assim, você assistindo um culto ali, ou então você vendo uma fotografia, vendo um corte, aquilo ali também te desperta para estar no ambiente, tá? Por mais que a tecnologia seja boa, o culto no ambiente eu acho que ainda é muito melhor, tá? Muito melhor. Eu assistindo na minha casa, eu falo assim, lá na igreja foi muito mais legal, né? E outras pessoas têm que entender também, assim, que o contrário de digital
né, de virtual é presencial, É. né? E o contrário de presencial não é falso, né? Não é existente. As pessoas às vezes acham assim, não, mas a culto no online não vale. Bicho, não é assim. Quando você não pode, você assiste no ambiente virtual, mas é um Isso. ambiente, cara. Inclusive tem pessoas, já algumas que eu já ouvi, que, cara, chegaram na nossa igreja, se converteram através de vídeo na internet. Exato. Na nossa igreja a gente tem essas experiências também. Cara, isso é muita doideira, assim, né? Mas, assim, é o mundo que a gente vive. Hoje, antigamente, os pregadores iam pra televisão, né? É. Hoje, graças a Deus, a gente tem isso liberado pra todo mundo na internet. TikTok, Instagram, Nossa. YouTube. E é muito louco saber disso, assim. Saber que tem gente que a gente nem conhece, às vezes de outro estado, e vai ver como foi o nosso culto real, mas agora captado pro virtual, e vai conhecer Jesus. Cara, e o evangelho ele precisa estar em todas as plataformas de comunicação, tá? Televisão, rádio, internet. Por mais que alguém fale assim, a televisão já está obsoleta, eu acho que o evangelho precisa estar lá. Em todos os lugares. Rádio, Rádio precisa estar também, né? Então, Spotify. Spotify, sim. As mensagens, as nossas canções precisam estar nessas plataformas. Ou, inclusive, acessem lá no Spotify Igreja Batista do Jardim Bela Vista, hein? Muito legal. Você tem lá? Opa, eu sigo vocês e ouço as mensagens, acompanho o Instagram também, muito legal. Maravilha. Mano, uma última coisa. Eu quero que você fale, pra te ajudar, em 3 princípios que você tem, que você quer indicar pra galera ter nos ministérios de louvor. Principalmente pessoa que tá começando, né? Pessoa que quer desenvolver um ministério saudável, ou já tem um ministério e quer manter ele de uma maneira que ele prevaleça, que ele seja forte ali. Primeiro princípio é amor. Amor. Vou até anotar aqui, ó. Ninguém serve a Deus sem amor, né? Às vezes perguntam pra mim assim, Marquinhos, por que você serve a igreja? Por que você serve a Deus? Você recebe alguma coisa por isso? Não. Você tem um salário da igreja? Não. Então por que você faz isso? Eu faço isso porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus e amo os meus irmãos. Então por isso eu sirvo a Deus e sirvo aos meus irmãos para que eles possam também desfrutar daquilo que Deus fez na minha vida. Olha só. Então assim, eu amo a Deus e eu faço porque eu amo. Não espero reconhecimento nenhum. Quanto a esses trabalhos, o que eu espero é que o Senhor se agrade daquilo que eu faço. Amém. Né? Que o Senhor veja aquilo que eu faço para Ele. Né? E que Ele esteja feliz com isso. Isso, né? que Ele esteja feliz com isso. E que através disso outras pessoas também possam receber Amém. daquilo que eu recebi através da palavra de Deus e também possa exercer esse amor da mesma maneira. Sim. Né? Segundo princípio é dedicação, né? Primeiro amor e dedicação à obra de Deus. A palavra de Deus fala que nós não podemos fazer a obra dele de maneira relaxada, né? Ou de maneira fraudulosa. Inclusive fala maldito, né? Isso, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos que fazer com amor, com dedicação, né? Entregando o melhor do que a gente pode. Não é simplesmente, não, é para Deus, tá bom. Não. Se é para Deus, tem que ser o melhor. Né? Tem que ser o melhor, a gente precisa se dedicar. Né? Eu já abri mão, às vezes, de reunião de família para poder me dedicar mais ao meu instrumento, para poder entregar melhor aquilo que eu tenho para o Senhor. Claro. Entregar aquele acorde. Isso, entregar aquele acorde. Mas assim, claro que a gente não pode abrir mão de estar com a nossa família, que é o nosso primeiro ministério. Sim. Mas a gente precisa adquirir conhecimento. Tá? Então, primeiro, amor. Segundo, dedicação. Terceiro, conhecimento técnico e conhecimento da palavra. Tá? Então, a palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que nós precisamos conhecer a Deus, nos dedicar, ter fé, mas sem conhecimento da palavra, também não vale nada. Nós adoramos aquele que conhecemos, não, né? Exato. Sem isso não tem como. Exato. A palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando você não tem conhecimento musical, você sofre ali também. Sofre.
Você sofre, então você precisa se dedicar, precisa estudar. Então, se você não tiver conhecimento, você vai perecer. Se você não tiver o conhecimento da palavra, você também vai perecer. Não vai saber lidar com situações adversas. Não vai saber lidar com situações de pecado. Não vai saber fugir do pecado. Ué, qual é o maior problema que o músico enfrenta hoje nas igrejas? É o ego. É o ego, né? Então, assim, ter humildade... Não é o diabo, é o ego. É o ego. É o ego. Não é o diabo, é o ego. É. Né? O diabo tá assim, finalmente alguma coisa que não, que não fala do meu nome, né? Mas... Eu vi uma piada, inclusive, esses dias, se não era... eu estou comendo o pão que eu amassei. Você já viu aquela que o rapaz falou assim, o cara vai orar por um carro, né? Não é isso? Fala que o carro vai estar no nome dele, alguma coisa assim. Né? Você já viu isso? Finalmente esse carro estará... Eu vou pegar esse carro em nome de Jesus. Eu vou pegar esse carro em nome de Jesus. Jesus. No meu nome, não. No meu nome, não. Tá devendo a sua mãe desde 2014. É igual o negócio de tudo é culpa do diabo, né? O diabo, poxa, eu de novo, tudo eu, né? Então, cara, são esses os 3 princípios. Conhecimento da palavra, conhecimento técnico, tá? O conhecimento técnico é importante. Eu não sou muito adepto de audições, tá? Acho que é importante, acho que depende muito da comunidade. Do contexto, tá? Né? Do contexto, porque eu falo que, assim, não que eu não sou a favor, eu sou a favor. Na minha igreja isso não é necessário, tá? Mas eu acho que para uma igreja ter audição, ela tem que ter condições de ensinar outros, aquelas pessoas que não chegaram, que não chegaram ainda naquele nível, tá? Mas na minha comunidade a gente acolhe as pessoas, tenta ensinar da melhor maneira possível e essas pessoas fazerem parte do ministério sem a necessidade de audição, tá? Então a gente acompanha, anda junto, tudo mais, tá? Maravilha. Mas é importante que se tenha conhecimento, que se busque o conhecimento. Não tem audição, mas você vai ter que correr atrás. Claro. Tá? Justo, né? Vai ter que correr atrás. A igreja que dá audição, eu já acho que a igreja tem que dar também a questão do conhecimento. Tem que dar o ensino, tá? O ensino técnico musical, no caso. Eu não quero... você não está pronto ainda. Isso, mas a igreja vai te preparar. Exato. Né? Aí, no caso, na minha comunidade que não tem audição, acho que a pessoa está livre para procurar o seu conhecimento lá. Sim. Investir e tudo mais. Tá? Mas é importante que se tenha conhecimento, independente de qualquer coisa. Conhecimento da palavra, porque, afinal de contas, nós cantamos aquilo que nós pregamos. Né? Nós cantamos aquilo que está dentro da palavra. Nós cantamos os evangelhos, nós cantamos os salmos. Então, é necessário que se tenha conhecimento daquilo. Quem escreveu o salmo? Precisa saber. Né? Como você canta algo que você não conhece. Né? Pistola tu és, pra quem... Daí, que passagem que é essa? Daí a pessoa fala, eita, não sei não. Exato. Então você vai cantar lá, sei lá, sobre Naamã. Lá. Quem foi Naamã? Quem foi Zaqueu? Precisa saber. A gente canta lá, todavia me alegrarei. Oração de Abacuque. Quem foi Abacuque? Né? Tem gente que canta e não sabe que é a oração de Abacuque. Exato. Entende? Então a gente canta trechos da palavra e a gente precisa ter conhecimento também daquilo que a gente canta. Né? Técnico, musical ali e o conhecimento da palavra. Amor, dedicação e conhecimento. Conhecimento técnico e bíblico. Isso, exato. Maravilha. Meu caro, muito obrigado novamente. Para quem não sabe, esse é o segundo podcast que a gente grava. Que a gente grava. O primeiro, o áudio sumiu. Eu não sei onde foi parar aquele áudio. Mas o Marquinho topou gravar de novo comigo. Sempre, com a gente, né? Top sempre, mano. Sempre precisar. Espero que a gente tenha outros episódios aí. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Vamos, teremos sim, cara. Teremos. E as redes sociais, o Marquinho da igreja que ele participa vai estar aqui na descrição. E a minha também, @ Papo de Discípulo. E também a igreja Batista JD Bela Vista. Beleza? Vai estar tudo aqui no comentário. Quero dizer também que estou muito feliz em participar desse podcast. A Igreja Batista, eu considero já uma igreja parceira, amiga, né, do nosso ministério. E eu acho que o Evangelho de Cristo é isso. É a união do povo de Deus.
né? Do povo que é diferente, que é esquisito. Que é esquisito, é. Ô povo esquisito. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, povo doido demais. Mas é muito bom a gente estar junto. A gente compartilhar das coisas de Deus, da palavra, da música. Amém. Né? Então, um grande abraço para vocês. Obrigado, Natan, pelo convite. Conta sempre comigo. Amém. Tá? Tamo junto, irmão. E com a minha comunidade também. Tem o pessoal lá dos jovens. Legal, indicou uma galera aí lá. que a gente troca ideia. É isso aí. Gente, compartilha esse vídeo com quem você ama, com quem você gostaria de... Manda pro pessoal, pro líder de louvor da sua igreja. E Deus abençoe e até o próximo episódio.